Paz e bem, meu irmão, minha irmã, hoje é sábado, 5 de junho de 2021, hoje é dia de São Bonifácio, bispo e mártir da igreja. Hoje também, na data de hoje, em 1891, foi descoberto o primeiro caso de AIDS em Los Angeles. De lá para cá, quantas pessoas já morreram por causa desta AIDS? Hoje é dia mundial da ecologia e do meio ambiente. E é dia internacional do cacau. Olha aí, até para os que gostam de chocolate, né? Hoje tem esta lembrança, esta memória histórica que nós fazemos. Lembramos a você que estamos no lockdown, aqui na comunidade, na cidade de Colinas, não só na nossa comunidade paroquial, mas, no entanto, hoje às 18 horas seremos a missa de sétimo dia da Ivonete, irmã da Aninha, que faz parte da nossa comunidade. A Aninha é coordenadora lá do Santo Antônio, serve como ministra extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística e é muito uma serva de Deus, muito atuante. Então vamos fazer reservadamente esta missa de sétimo dia em sufrágio da vida em Deus da sua irmã, também confortando os familiares. E amanhã, domingo, vamos ter as missas às portas fechadas, às 7 da manhã, com o Padre Rosivaldo, às 18 horas, presidida por mim, e assim cumpriremos o preceito dominical. Lembrando que segunda-feira, às 19 horas, nós vamos ter a missa da misericórdia, que seria quinta-feira, esta presidida pelo Padre Admilson, aqui no Salão Social. O evangelho de hoje, neste sábado, é de São Marcos, capítulo 2, versículo 38 ao 44, que diz: Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentado nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante dos cofres das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmola. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje está dividido em 2 partes e que se torna um conjunto formado por 2 quadros, um referido ao outro. Os quadros são, de um lado, o comportamento dos fariseus, Marcos 12, do 38 ao 41. Do outro, a atitude da viúva, Marcos 12, do 42 ao 44. A mensagem é clara. É preciso tomar cuidado com os doutores da lei, falsos mestres, que admiramos porque, no fundo, os cultivamos dentro de nós. E imitar a viúva, mestra verdadeira da qual desviamos o olhar, que nós trocamos o bem pelo mal e o mal pelo bem. Como isso acontece na nossa vida? Quantas vezes nós deixamos de valorizar aquilo que precisava ser valorizado e valorizamos aquilo que não deveríamos levar em conta. Todos nós temos experiência de vida que já passamos por situações. Não decepcionamos com pessoas porque apostamos demais em umas que nada poderiam fazer de diferente e não valorizamos e apostamos naquelas que, humildes, simples, mas lutavam para fazer o seu melhor. Por isso, diz o Evangelho, tomai cuidado com os doutores da lei. Os doutores da lei, ou escribas e fariseus, eram os encarregados de ensinar a lei e a palavra de Deus ao povo. Mas como os vinhateiros, homicidas, que só apoderam da via, eles também falharam na sua missão, pois se apoderaram da Escritura e por isso se julgavam superiores aos demais. E são eles que se tornam os inimigos de Jesus e que logo querem matá-lo e o perseguem. Jesus se previne contra eles e recomenda que o povo também deve tomar cuidado com eles. Eles gostam de, como vai dizer o Evangelho, os doutores da lei
deviam gostar da sua missão, serem pessoas simples e tornar a palavra de Deus acessíveis a todos. No entanto, seu prazer está em gostar de receber elogios, de vestir-se bem e de ocupar os melhores lugares. Com isso se afastam do povo, levam consigo e aprisionam a sabedoria que vem das Escrituras. Eles devoram, destroem, aniquilam a casa das viúvas. A casa é a vida, o lugar do refúgio e da segurança, sobretudo para as viúvas que já não possuem o marido para cuidar delas. Os escribas eram justamente aqueles que, apoiando-se na lei, deviam proteger as viúvas e tutelar seus direitos. Mas eles se aproveitam, exploram sua fragilidade, fazem com que elas pagassem tributos extras, roubavam sua herança ou, pior ainda, exigiam delas ilícitas relações. O verbo usado indica que eles liquidam com o que restou às viúvas. Bem diferente dos doutores da lei, Jesus ensina, explica as Escrituras, dá uma nova interpretação. Ao contrário do que gostavam os doutores, Jesus ocupa o último lugar. No templo havia um lugar chamado tesouro, onde havia 13 cofres em uma forma de trompo, nos quais os fiéis depositavam as suas ofertas. Por fim, havia o cofre dos pobres. Nestes cofres, que eram muitos, os ricos depositavam suas oferendas. Havia uma pessoa responsável que dizia em voz alta o nome e o valor de quem fazia a oferta. Se ainda hoje fosse assim, talvez as nossas coletas melhorassem, mas, no entanto, não seria tão justo ou religiosamente como deve ser. Junto com o órfão e o estrangeiro, a viúva forma o tripé que a lei e os profetas defendem e protegem. Basta a gente ver em Êxodo 22, 22, Deuteronômio 10, 18, 14, 28, 16, 11, 24, 17 e tantos outros versículos. Deus é o pai dos órfãos e o protetor das viúvas, como Salmo 68, versículo 6 vai dizer. E denuncia os ímpios que massacram o povo e matam a viúva e o estrangeiro e assassinam os órfãos, como vai dizer no Salmo 94, versículo 6. A carta de Tiago recordará que religião pura diante de Deus é aquela que socorre os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Tiago 1, 27. A pobre viúva é exatamente a imagem contrária dos ricos. Pobre, humilde, sozinha, longe dos refletores. Ela não depositou naqueles 13 cofres que faziam barulho quando as ricas moedas desciam. Depositou no cofre dos pobres, onde não havia ninguém para conferir o valor ou quem é que doava. A oferta da viúva teria passado despercebida de todos se não fosse Jesus. Ele não ficou admirado com os altos valores depositados nos 13 cofres. Impressionou aquela pequena oferta, mas de grande valor. Os outros davam daquilo que sobrava e que, no fundo, era fruto da exploração dos ricos sobre os pobres. A viúva deu o que possuía, tudo o que possuía. Só Deus, no silêncio, saberia o quanto isso significava. O alerta de Jesus é contra os doutores da lei, que se apoderaram das chaves da Escritura, e com isso impedem que a palavra de Deus chegue aos corações das pessoas. Não podemos ficar imaginando que estes doutores só existiam na época de Jesus. Eles continuam vivos e estão dentro de nós. Ao contrário, a imagem da viúva é o símbolo da humildade. A ela Jesus se assemelha. Ela não deu muito, como faziam os ricos, mas deu tudo. Ela deu a sua sobrevivência, sua vida. É como Jesus, que fez o último e deu a própria vida para o bem de todos. Que também nós, a exemplo de Jesus e desta viúva, da comparação do Evangelho de hoje, saibamos dar o nosso melhor a Deus e aos nossos irmãos. Abençoado sábado, feliz final de semana. Vamos cuidar da nossa saúde e dos nossos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.